Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo um pouco diferente que eu vou explicar para vocês como que nós vamos aprender sobre a aula de ciências hoje. Vocês viram que ontem, na segunda-feira, eu passei as páginas 162 até a 164. E aí, nós estamos aprendendo sobre as fases da vida, vendo que o livro ele vai analisar a família do Eduardo, né? Que é constituída por 8 pessoas e todas moram na mesma casa. E aí, nessa primeira atividade, eles vão pedir para que vocês leiam as informações e complete as idades que estão faltando. Então, nós temos a Bianca, que é a irmã mais nova de Eduardo, e ela tem 9 meses de idade, e ela gosta de passear no parque, de brincar com a família. Esse daqui é o Eduardo, ele tem 8 anos e ele gosta de estudar e brincar na escola. Nós vemos que a Bianca e o Eduardo estão em uma fase da vida que é chamada de infância. Gravem esse nome. Nós temos também o Matheus e a Larissa. O Matheus tem 5 anos a mais que Eduardo, ou seja, ele tem 13 anos. Então, você tem que colocar o número 13 aqui. Matheus gosta de andar de bicicleta, adora estudar matemática e ajuda a mãe e o pai nas tarefas de casa. A Larissa, ela é a irmã mais velha do Eduardo. Ela tem 4 anos a mais que o Matheus, ou seja, ela tem 17 anos. Larissa está estudando para entrar na faculdade e namora um menino de sua escola. Então, o Matheus e a Larissa, eles estão na fase da vida que é a fase da adolescência. Na página 163, nós temos o número 2. Ele já pede para que a gente organize em ordem crescente a idade enumerando de 1 a 8. Por exemplo, já vou explicando antes para vocês, para que fique mais fácil. Nós vamos aqui na página 162 e ver quem é a primeira criança mais nova, que é a Bianca. Então, se a Bianca é a mais nova, então eu vou colocar ela como número 1 e assim por diante, tá bom? Continuando. Aqui na número 3 fala, sua idade é mais próxima de qual personagem? Então, qual que é a idade de vocês mais próxima? Eu acredito que vocês têm entre 7 a 8 anos, então vocês estão na idade de Eduardo. Então, qual fase da vida que vocês estão? Na infância. E aqui, continuando, nós temos o Marcelo, que é o pai de Eduardo, ele tem 45 anos, ele é médico e trabalha no hospital da cidade. Em casa, ele lava as louças do jantar, Marcelo lê histórias para Bianca dormir e joga videogame com os outros filhos. E a Juliana é a mãe do Eduardo, ela tem 7 anos a menos que Marcelo, ou seja, ela tem 38 anos de idade. Juliana é professora e trabalha em uma escola durante o dia. À noite ela faz jantar e ajuda os filhos nas lições de casa. Então, Marcelo e Juliana, eles estão na fase adulta, porque eles são adultos. Assim como Juliana e Marcelo, Joaquim e Amélia também estão na fase adulta, mas eles são idosos, tá? Porque a Amélia, que é essa senhora aqui, ela é a avó do Eduardo, ela tem 65 anos de idade. Gosta de praticar atividades físicas com Joaquim, seu marido. Além disso, a Amélia ajuda a cuidar dos netos e faz comidas deliciosas para a família. Joaquim é o avô de Eduardo e tem 5 anos a mais do que a Amélia, ou seja, ele tem 70 anos. Joaquim adora passear com a Amélia e ajuda a cuidar dos netos. Então, a Amélia e o Joaquim são idosos, mas eles ainda estão na fase adulta. E aí, com esses personagens, voltando lá na número 2, vocês vão responder, tá? A primeira é a Bianca e assim por diante. Vocês vão da criança mais nova até o mais velho, combinado? E, por último, nós vamos para a página 164. Com o passar dos anos, as pessoas mudam. Essas mudanças são físicas e de comportamento. As mudanças que ocorrem nas características físicas do corpo são chamadas de mudanças físicas. Já as mudanças de modo de
pensar e agir, nos gostos, nas vontades, são chamadas de mudanças de comportamento. Então, mudanças físicas são aquelas mudanças em que a gente, o nosso cabelo escurece, ou o nosso cabelo clareia, o nosso nariz cresce, o nosso corpo, as nossas pernas crescem e assim por diante. Mudança de comportamento, agora eu gosto de brincar de videogame, antes eu não gostava. E assim a gente vai mostrando. E aí eles pedem uma pergunta, mas não precisa responder no livro, tá? Vocês podem só falar. Do que você mais gosta de brincar gostava de brincar quando tinha 5 anos de idade? Então respondam. E agora, do que você mais gosta? Então você vai ver que tem uma diferença. Nos dias atuais, provavelmente você não gosta das mesmas brincadeiras de que gostava quando tinha 5 anos de idade. A mudança no modo como nos divertimos é um tipo de mudança comportamental. Ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos por diferentes fases da vida, como infância, adolescência e fase adulta. Veja a seguir as fases da vida de Joaquim. O Joaquim já foi criança, então ele estava na infância. Depois ele foi adolescente, ele estava na fase da adolescência. Depois, com menos de 60 anos de idade, ele estava na fase adulta. E atualmente ele é idoso, com 70 anos de idade. Então, para eu ser idoso, eu tenho que ter mais de 60 anos de idade. Guardem essa informação, tá bom? E aqui vocês vão ver outra fotografia de uma criança com 1 ano de idade e essa mesma criança com 8 anos de idade. Então, olha a diferença. A criança cresceu, hoje ela já anda de bicicleta e aí tudo mais, tá bom? Então, é isso. Guardem todas essas características porque são conteúdos para que vocês aprendam e também conteúdo para a prova. Um beijo e até a próxima aula.